Quer receber um palpite com possibilidade de 62% de retorno no grande jogo de Palmeiras contra Atlético Mineiro, jogo que vale vaga para as quartas de finais. E detalhe, eu vou estar nesse jogo. Se você quer receber esse palpite, fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou trazer a análise e ainda vou trazer o palpite gratuito para vocês. Em falar em gratuito, tem R$5 no link na descrição desse vídeo, isso mesmo. É só você clicar no link, fazer o seu cadastro e ganhar na hora R$5. Pedro, eu já tenho o cadastro nessa casa aí que você conseguiu esse bônus. Como é que eu faço? Faz o cadastro no nome de outra pessoa. Se você quiser aproveitar essa bonificação, que eu não sei até quando que ela fica disponível, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo, não custa nada, né? Ir lá, clicar aí no coraçãozinho, deixar o like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, é sempre importante pra gente. Ativa as notificações para você receber esse vídeo primeiro do que todo mundo. E qual é a diferença de você receber o vídeo primeiro? É que você consegue odds mais valorizadas, porque depois que esse vídeo alcança 20, 30, 40, 50 mil visualizações, muita gente já pegou o palpite e a tendência é que a odd comece a cair, beleza? Vamos direto às análises dos jogos dessa quarta-feira de futebol que tem Libertadores e Sul-Americana. E vamos começar logo com o melhor jogo do dia, Palmeiras contra Atlético Mineiro no Allianz Parque. Eu vou estar presente nesse jogo, que vale vaga aí para as quartas de finais. O Palmeiras parece que retornou aí a sua boa fase, marcou primeiro nas últimas 4, marcou gols em 80% dos seus jogos e teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 80% deles. Do outro lado temos um Atlético Mineiro que não ganhou em 9 das últimas 10 partidas e levou gols em 80% dos seus jogos. Aí vem o detalhe, o último jogo do Galo, jogando contra o São Paulo no Morumbi, o São Paulo embalado muito bem e o Atlético Mineiro conseguiu uma vitória por 2-0. Detalhe, no jogo de ida de Palmeiras e Atlético lá em Minas, o Palmeiras venceu por 1-0. Caso o Atlético consiga fazer o placar que fez contra o São Paulo no Morumbi, o Atlético conseguirá passar para as quartas de finais. Isso é o campo da possibilidade. Entre o que é possível e o que vai acontecer em campo, aí é outra história. Lógico que eu não consigo determinar o que vai acontecer. O que eu consigo é analisar os números, analisar as estatísticas, analisar os times e trazer aí para vocês o palpite, a análise e vocês entenderem se é aquilo mesmo ou não. Então, a primeira coisa que eu queria que você deixasse aqui embaixo. Fala para mim qual o seu palpite para esse jogo. Coloca aqui o palpite, o placar exato. Ó, Pedro, eu acho que esse jogo vai ser 1-1. Pedro, eu acho que esse jogo vai ser 0-0. Eu acho que esse jogo vai ser 2-0 Palmeiras. Vai ser 1-0 Atlético e esse jogo vai para os pênaltis. Coloca aqui embaixo o palpite, que eu quero ver quem é que é bom de palpite aí. Galera, no último jogo, o Palmeiras perdeu para o Fluminense, falando do Campeonato Brasileiro. Eu estava no Maracanã, mandei palpite gratuito, bati esse palpite gratuito com vocês aqui. Bati também no que eu postei lá no Instagram. E o Atlético Mineiro eu também bati. Acreditem que mesmo com aquela derrota do São Paulo por 2-0 eu ainda consegui obter lucro nesse jogo, porque eu não trabalhei a vitória de São Paulo, eu trabalhei o mercado de over gols, mais de 1.5 gols. Galera, para esse jogo, o Palmeiras, na minha visão, ele é favorito tanto no jogo quanto a avançar de fase. Ele está pagando aqui 1.83. Mas eu não quero trabalhar o Palmeiras seco, porque isso daí já é uma forma de análise minha. Eu não gosto de trabalhar a vitória seca de time que venceu o primeiro jogo, ou seja, time que joga com a vantagem na mão, o time que joga administrando vantagem. Então eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês. Então vou aqui, ó. A odd está até valorizada aqui, ó. Porque aqui está falando de 1.83, aqui na aposta ganha está 1.91, ou seja, valorizada. Mas não é com isso que eu vou trabalhar. Eu vou aqui em mais opções, vou na opção de criar aposta, isso mesmo, criar aposta. E eu vou criar uma opção com vocês aqui, que seja uma opção um pouco mais safe. Eu não vou trabalhar a vitória seca do Palmeiras, justamente pela questão do Palmeiras já ter aberto uma vantagem no jogo de ida. Então qual é a minha ideia aqui com vocês? É trabalhar o Palmeiras ou empate juntamente com o mercado de gols.
como o Palmeiras joga administrando o resultado e tem sido um jogo mais duro entre Palmeiras e Atlético Mineiro, a minha ideia é trabalhar Palmeiras ou empate com menos de 3,5 gols, que vai dar uma odd aí de 62%. Eu não sei por qual motivo, mas eu acho que a minha internet que está meio lenta aqui, que não está carregando o criar aposta, beleza? Mas vamos ver aqui se dessa vez vai. Eu já fiz aqui anteriormente, porque eu sempre faço isso antes de começar a gravar para vocês e tinha funcionado agora há pouco, agora não está indo de jeito nenhum. Deixa eu atualizar a página aqui para ver se a internet dá uma colaborada. Mas de toda forma, eu já estou trabalhando com vocês aí qual é a minha análise para esse jogo. É Palmeiras ou empate, ou seja, é o Palmeiras não perder esse jogo jogando dentro de casa e menos de 3,5 gols, que dá uma odd aí de 1,62, 62% de retorno. Então, como eu não estou conseguindo mostrar essa criação aqui para vocês, eu já volto direto com o palpite na tela. E o palpite já está na tela aí para vocês, é justamente Palmeiras não sair derrotado nesse confronto, no jogo de volta. Palmeiras jogou muito bem em Minas Gerais, inclusive merecia marcar mais do que um gol no jogo de ida, na minha análise, nas estatísticas, em tudo que foi visto nesse jogo, e menos de 3,5 gols no jogo, menos de 3,5 gols na partida. Essa é a minha análise. Só para vocês terem uma noção, os últimos jogos entre Palmeiras e Atlético: 1-0 Palmeiras, 1-1, 1-0 Palmeiras, 1-0, tivemos aí um 2-2, depois um outro 0-0, 1-1, 0-0, 2-0, 2-0, 3-0, 1-1, 2-0, 1-1, ou seja, dos últimos quase 15 jogos aí, só teve um único jogo que teve mais do que 3,5 gols. Então, estamos em cima do padrão, estamos em cima das estatísticas. E, na minha análise, o Palmeiras não perde esse jogo e menos de 3,5 gols. Deu uma odd aí de 1,62, 62% de retorno. Coloquei minha unidade, que é de R$1.000, retorno de 1.620. Esse é o palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol, jogo que vale vaga para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Vamos à análise do nosso segundo jogo, que também vale vaga para as quartas de finais. Temos a equipe do Boca Juniors jogando em casa contra a equipe do Clube Nacional. O Boca conseguiu arrancar um 0-0 lá no Uruguai. Esse time do Nacional não é um time ruim, é um time de muita tradição no Uruguai. E o Boca conseguiu um resultado interessante. Na verdade, o Boca, que não tá lá essas coisas todas nessa temporada, ele vem numa constante evolução, não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Olha que sequência linda do Boca Juniors aqui para vocês, ó. Vem de um empate 0-0 contra o Nacional, uma vitória de 2-0 fora de casa contra o Independiente, aquele mesmo, o Rei de Copas. Meteu um 2-1 no New Old Boys, meteu um 2-1 fora de casa contra o Barraca Central, meteu um 3-1 fora de casa contra o Gimnasia La Plata, meteu 1-0 no Huracan, meteu 2-0 no Sarmiento, 4-0 no Monagas. O Boca realmente vem numa evolução constante. O Nacional é um time que vem oscilando. Empatou o último jogo com o Boca, ganhou para o Cerro Largo, perdeu para o Fênix em casa pelo Campeonato Uruguaio, empatou por 2-2 contra o Racing Montevidéu. Então é um time que está oscilando. O Boca Juniors, quando chega nessa competição de Libertadores, ele realmente dá uma crescida. O Boca Juniors, ele me lembra muito o time do Corinthians. Às vezes não está bem, mas quando vai chegando, daqui a pouco tá o time na final e tá ele grandão lá. Isso acontece muito, eu comparo muito o Boca Juniors com o Corinthians. Mesmo não vivendo um bom momento, ainda assim é uma equipe de força, principalmente com o apoio da sua torcida, principalmente jogando no seu estádio. Com isso, a minha análise para esse jogo é uma vitória do Boca Juniors, pagando 1,62 para classificar para a próxima fase. Então, acredito numa vitória do Boca e acredito o Boca nas quartas de finais da Libertadores da América. Esse é o meu palpite para esse jogo da Libertadores. E vamos de Sul-Americana, jogo que vale vaga para a próxima fase, com o líder do Campeonato Brasileiro jogando contra o Clube Guarani. Detalhe, esse Clube Guarani jogou bem no Engenhão. O Botafogo conseguiu uma virada nos acréscimos de pênalti, gol de Tiquinho. Tiquinho esse que não vai jogar essa partida. E pela previsão é que também não jogue os próximos 6 jogos do Botafogo. Um grande desfalque aí para a equipe alvinegra, que vai ter que se rebolar sem o Tiquinho, que estava sendo aí de grande importância para o clube. O Guarani marcou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, teve um mercado de over 1.5 em 80% e teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 80%.
O Botafogo não perdeu 100% dos seus últimos 10 jogos, marcou gols em 90% deles e marcou 2 ou mais gols em 70%. Mercado de over é 1.5 presente em 90%. Temos um padrão aqui de over gols, tanto da equipe do Guarani quanto da equipe do Botafogo. E como o Guarani começa o jogo perdendo por um gol, já que perdeu no jogo de ida, então tem uma tendência de ser over gols. Além do padrão ser presente nas duas equipes, independente de ser jogo classificatório ou não, ainda assim o padrão ele é presente. E como é o segundo jogo, tipo, tanto faz agora para o Guarani perder por 1, perder por 2, perder por 3, empatar o jogo para ele é a mesma coisa, porque ele perdeu o jogo de ida. Então o Guarani vai ter que se abrir, e se abrir para esse time do Botafogo. O time do Botafogo é um time veloz, é um time de um ótimo ataque, porém tem o desfalque aí do Tiquinho. Então para esse jogo, tá aqui sem os mercados disponíveis, né, as odds, mas eu já trabalhei aqui, ó, mais de 1.5 gols no odd de 1.25. É uma operação mais safe para você pegar essa odd e juntar com a outra operação e fazer uma aposta múltipla, beleza? Não quero esticar mais aí, colocar uma vitória do Botafogo, acho arriscado demais, o jogo sendo no Paraguai e o Botafogo sem Tiquinho. Poderia trabalhar um empate ao Botafogo, mas paga 1,30, muito próximo dessa odd de mais de 1.5 gols, então prefiro aí trabalhar mais de 1.5 gols, que é onde está presente o padrão, beleza? Então, análise para Clube Guarani contra Botafogo é mais de 1.5 gols na partida. E vamos com mais um jogo de Sul-Americana, agora na tela, Goiás contra o Estudiantes La Plata. Cara, interessante demais esse jogo de ida do Goiás contra o Estudiantes, porque foi o seguinte: esse jogo, ele tava 0-0 no final do primeiro tempo, certo? Vou até pegar aqui para mostrar vocês, ó. 0-0 no final do primeiro tempo. E aí, o Goiás teve um jogador expulso aos 47 minutos, o Bruno Santos. Depois disso, desandou a equipe do Goiás. Desandou, levou um 3-0. Parecia que foi um jogo super fácil, sendo que não foi. O Goiás jogou bem o primeiro tempo, eu acompanhei esse jogo, eu estava acompanhando os números. Então, assim, foi um 3-0 que, ao meu ver, não é aquele 3-0 que relata exatamente o que aconteceu na partida. Ao meu ver, essa partida poderia ter tido um resultado diferente. Pelo menos que fosse um 1-0 Estudiantes, ou um 2-1 Estudiantes, talvez fosse um resultado mais justo para esse jogo. Só que depois dessa expulsão, o Goiás realmente não jogou nada bem. O Goiás que vem de uma vitória dentro de casa contra a equipe do Fortaleza e já fica em casa para poder receber a equipe do Estudiantes. O que acontece? Primeiro jogo, Estudiantes, 3-0. Eu não vou trabalhar nada no Estudiantes para esse jogo, mesmo ele tendo ganho por 3-0, por quê? O time que ganha de 3-0 e vem jogar o jogo de volta, ele só quer administrar resultado. Para ele tanto faz empatar, perder por um gol, perder por 2 gols, já é um pouco mais arriscado. Mas assim, ó, eu poderia trabalhar a vitória do Goiás para uma entrada de alavancagem, uma entrada mais arriscada, mas não é o que eu vou fazer. A minha ideia aqui é trabalhar um Goiás ou empate. É o Goiás não perder esse jogo, jogando dentro de casa, tendo uma desvantagem de 3 gols. Até por entender que o Estudiantes não jogue com a mesma intensidade, já que ganhou o primeiro jogo por 3-0. Então, minha análise para esse jogo é o Goiás não sair derrotado dentro do seu estádio, aqui em Goiânia, na Serrinha. Tá com a odd aí de 1.38. Ó, observe aqui, tá até aqui atrás, ó. Se você juntar aquele mais de 1,5 de Guarani e Botafogo com o Goiás ou empate, dá uma odd de 1.72. Já fica aqui uma dica para vocês. Goiás ou empate, mais de 1.5 gols no jogo do Botafogo, dá uma odd aí de 1.72 para você trabalhar uma unidade. Fica essa sugestão. Então, meu palpite para Goiás e Estudiantes é o Goiás não sair derrotado jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida e com a desvantagem de 3 gols que levou lá na Argentina. Analisei aí hoje com vocês, galera, os jogos dessa quarta-feira, jogos importantíssimos que valem vaga para a próxima fase, tanto da Copa Libertadores da América quanto da Copa Sul-Americana. Jogos aí que tem as equipes brasileiras para poder passar de fase e tomara que passe, porque eu quero ir no máximo de jogos possíveis, tanto nessa Libertadores quanto nessa Sul-Americana, beleza? Então espero que vocês tenham curtido aí o palpite. Deixe seu comentário aqui embaixo se você acha que vai passar o Palmeiras, se você acha que vai dar uma zebra e vai passar a equipe do Atlético Mineiro, a equipe do Galo. Detalhe, se o Galo conseguir fazer
o resultado que ele conseguiu contra o São Paulo no final de semana pelo Brasileirão, o Galo avança. Ou seja, é futebol, tudo é possível acontecer. Eu sinceramente não acredito, mas o futebol tá aí para poder fazer coisas impossíveis. Valeu, galera, abraço e até o vídeo de amanhã.